é muito polémico a utilização ou não de imagens extremas na televisão, por exemplo, de imagens extremas de pessoas que estão a sofrer de facto com estas questões de subnutrição e de fome, mas eu creio que sem existir um abuso, porque claramente as pessoas repudiam por vezes um abuso de imagens que as choquem, mas de vez em quando é necessário, enfim, ter esse equilíbrio para mostrar e para dar a noção clara do que se está a passar, porque nós temos que tocar nas pessoas e nós temos que criar empatia. Os mídias têm que criar empatia com quem nos vê para despolutar por parte das pessoas interesse na ação. E que tipo de ação é que os mídias podem disputar? Podem, por exemplo, levar, criar movimentos nas instituições a terem mais em conta o que está a passar e a provocar doações diretas ou através das instituições que existem e que trabalham para isto, como é o caso do World Food Programme, do Programa Alimentar Mundial, que está implicado diretamente neste tipo de situações e que por vezes enfrenta problemas graves por parte dos doadores de manterem essa rede que o Programa Alimentar tem em todo o mundo e que acaba por alimentar milhões de deslocados. Portanto, os mídias têm aqui um papel importante na denúncia destas situações, também para sensibilizar as pessoas. Nós vimos, por exemplo, em 2015, o que se passou às portas da Europa com os milhões de refugiados que fugiram sobretudo da guerra da Síria, mas de vários países do Médio Oriente, e que tentaram entrar na Europa à procura de melhores condições de vida. Ora, o estatuto do deslocado, neste caso do deslocado internacional, mas que se viu obrigado a sair da sua própria casa e do seu próprio país, neste caso devido a conflito bélico, fica numa situação tremenda, não é? Portanto, tem que deixar tudo e é preciso nós sensibilizarmos as pessoas, nós mídias, sobre o que é isso de ter que deixar tudo sem saber se alguma vez se volta à casa, sem saber se alguma vez a casa é reconstruída. Ora, nos deslocamentos e nos deslocados das projeções que existem em relação às grandes secas, não indicam que isso vai ser revertido no futuro próximo. Portanto, essas pessoas estão exatamente numa mesma situação. E, portanto, mais tarde ou mais cedo, elas vão ter que deslocar-se, vão encontrar-se numa situação em que se veem obrigadas a sair dos seus locais. Muitas delas já o estão a fazer para procurar sítios onde possam ter alimentos, sobrevivência. E muitas delas, certamente, esses movimentos vão escalar para outros continentes onde as alterações climáticas ainda não tenham um efeito tão extremo. Por último, apenas lembrar para um fator que é muito importante, que é o refugiado climático não tem estatuto internacional. Ou seja, a Convenção de Genebra de 1951, pós-Segunda Guerra Mundial, dá um estatuto internacional legal ao refugiado de político, ao refugiado de conflito. É uma pessoa que pode pedir asilo noutro país, dada a sua condição de pessoa que é perseguida. O refugiado climático não tem estatuto internacional reconhecido. E isso é uma luta que eu creio que os mídias devem fazer. É uma questão que é muito esquecida, mas o que é que se pode chamar a uma pessoa que teve que deixar a sua casa, o seu país, a sua região, porque o local onde vivia deixou de existir, foi tomado por uma seca, foi tomado por uma inundação. O que é que se pode chamar esta pessoa? Esta pessoa tem que ter um estatuto internacional e ao abrigo desse estatuto internacional tem que ter uma voz no mundo, não pode ser um pária. E, portanto, eu acho que é preciso também lutar estatuto do refugiado climático, lutar em termos internacionais, porque me parece de todo relevante nos dias de hoje, enfim,
e nos próximos anos. E se calhar ficava-me por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu creio que esta aula está sendo muito interessante, pelo fato de estarmos aqui a partilhar informações úteis. A Cândida apresentou dados atuais sobre os fenômenos extremos e o seu impacto na vida das populações afetadas, e nem por isso, como podemos ver nessa explanação, todos nós somos afetados, mas todos nós somos afetados. Disse muito bem, nós temos uma casa comum, o planeta é casa de todos nós, então há que prestar atenção. Creio que o Ricardo Machava está posicionado. Eu gostava de me agarrar à parte dos deslocamentos internos, mas por conta da ação humana. Nós sabemos que o nosso país está a atravessar um período particularmente complicado desde 2017, quando em outubro começou a mesma. Aquilo que nós sabíamos, que víamos de Cabo Delgado antes de 2017, hoje já são praticamente ruínas e há muitas aldeias que estão despovoadas. É preciso lembrar que a estatística de 2017, 2 bilhões e alguma coisa de habitantes, e neste momento estima-se que cerca de 1 milhão da população de Cabo Delgado é deslocada. Ou seja, as pessoas que estavam nos seus pontos de habitação, que tinham a sua vida dependente da terra, onde tiravam o seu alimento e mais alguma coisa, essas pessoas hoje são deslocados internos, que grande parte estão mesmo na província de Cabo Delgado, sobretudo olhando para a cidade de Pemba, que é a capital provincial, mas uma parte também significativa está aqui na província de Nampula, de onde falo, e isso cria uma situação muito difícil de gerir, sobretudo porque numa primeira fase o governo moçambicano não tinha uma abordagem clara deste conflito que acabou gerando este exército de deslocados. De tal forma que mesmo a própria cobertura por parte da imprensa era praticamente vedada nos primeiros 12 anos do conflito, e muita gente passou por maus bocados por conta da ignorância em relação ao que estava a acontecer praticamente no teatro operacional ou no terreno. Esta questão do drama humanitário por conta dos conflitos humanos remete-nos à importância que a mídia tem, mas ao mesmo tempo à responsabilidade. Chama componente de responsabilidade porque num cenário de drama, seja ele por calamidades naturais ou calamidades humanas, estamos a lidar com profissionais de comunicação, com pessoas que estão emocionalmente frágeis e estão socialmente vulneráveis. Porquanto, qualquer tipo de abordagem que seja um bocadinho fora daquilo que é a ética e a deontologia do jornalismo pode aumentar ainda mais a situação de vulnerabilidade, a situação de drama que essas pessoas estão ou estejam a passar. Isso traz em mim algumas notas que tive que aprender ao longo deste processo de cobertura desses fenômenos, que se o cenário é dramático per si, já não precisamos, como jornalistas, de trazer adjetivos que aumentem, agudizem ainda mais o drama que estamos a reportar. Ou seja, em televisão costumamos dizer que a imagem fala por si, porque por vezes quando adjetivamos bastante em relação ao cenário, acabamos aumentando a situação de crise que essas pessoas estão a viver, mas ao mesmo tempo as pessoas que nos estão a acompanhar atentamente acabam ficando demasiadamente chocadas. Eu quero concordar com o que a Cândida dizia em relação ao uso abusivo de imagens chocantes. Eu concordo que sim, é um dilema muito grande que vivemos, o mostrar as imagens cruas, como posso dizer, se me permitirem,
Em parte é bom porque sensibilizamos, criamos esta empatia que a Cândida aqui refere, mas ao mesmo tempo podemos criar algum choque em algumas sensibilidades. Não quero discordar, concordo, mas é preciso que o jornalista tenha um grande sentido de senso, até porque as imagens, como disse, falam por si, e em televisão temos que nos lembrar que 1/3 daquilo que passa é a imagem, portanto, as nossas palavras são muito poucas. Então, descrevendo os cenários de forma muito ética e olhando para aquilo que é o respeito à situação de crise que as pessoas estão ou estejam a viver, é muito importante para o jornalista em televisão. Para terminar, eu sei que nós temos uma responsabilidade na sensibilização interna e internacional, mas como comunicadores, quando estamos no local dos acontecimentos, em algum momento temos que nos colocar no lugar das pessoas que nos estão a acompanhar diariamente. Vamos supor que eu estou a reportar o drama na cidade da Beira, por conta do IDAI, e claramente que os primeiros noticiários vão ser de tragédia, de morte, vão ser notícias negativas. Mas ao fim de alguns dias, eu acho, como jornalista, é importante começarmos a explorar cenários positivos que possam criar também um outro tipo de interesse por parte das pessoas. No meio ao drama, é possível encontrar histórias de superação, aliás, mesmo a terminar. Eu me lembro muito bem que no ano 2000, a zona sul do país, sobretudo a província de Gaza, o distrito de Choco em particular, viveu ou assistiu a uma das piores também cheias na história do país, mas é uma história que não esquecemos até hoje. Creio que muitos que nos acompanham ou que estão aqui em Moçambique vão se lembrar de forma muito rápida, de forma muito fácil, da menina Rosita que nasceu em cima de uma árvore. E já praticamente ninguém se lembra das cerca de 800 mil pessoas que morreram. Não que não sejam importantes, mas essas histórias de superação, o outro lado, o lado B nas tragédias, sejam elas naturais ou humanas, é um trunfo importante para um jornalista profissional que está no teatro a reportar os acontecimentos. Bom, espero ter sido breve, ter sido também economista em termos de tempo, e espero que as questões possam ser mais diretas para que possamos contribuir melhor neste tema. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo, por esta intervenção breve, concisa e objetiva nas questões que os internautas aqui colocaram. E, bom, nós temos a Cândida do outro lado. Creio que ela ficou também com a responsabilidade de responder aqui algumas questões e aproveitando o momento mesmo para finalizar nas intervenções. Por favor. Muito obrigado pela palavra e muito obrigado por este momento de participação com todos os internautas. Há aqui duas questões que eu gostava de sublinhar. Por um lado, os mídias têm de facto essa responsabilidade de acompanhar as situações depois de terem sido anunciados projetos ou soluções para determinados problemas, como foi o caso da construção do canal no sul de Angola para minorar os efeitos da seca. Claro que os mídias não devem largar o assunto pelo facto de ter sido feito esse anúncio ou eventualmente mesmo a construção de uma solução para o problema. Devem continuar a perceber até que ponto é que essa solução está de facto a acontecer e se de facto as pessoas passaram a ter os seus problemas resolvidos ou se surgiram outros problemas ou só parte desses problemas ficaram minorados. Portanto, esse acompanhamento por parte dos mídias é fundamental. Depois, a responsabilidade dos mídias sobre as imagens chocantes que podem ser divulgadas ou sobre a questão imediatista, não é? Os mídias acorrem ao que acontece, à catástrofe que acontece naquele momento e depois largam. E de facto isto não é bom. Eu devo dizer que do ponto de vista internacional, por vezes,
Existe aqui um outro fator que concorre, que são as questões económicas e o deslocamento de equipas de reportagem, por vezes é oneroso, mas é fundamental acompanhar a situação, dar-lhe contexto também, quando se está no local, dar contexto sobre que tipo de situação é que é aquela, se é a primeira vez, se não é a primeira vez, quais são as causas, que consequências poderão ter, e também é muito importante apontar soluções, mesmo em cima dos acontecimentos, apontar bons exemplos, apontar situações onde se vê de facto histórias de superação e de pessoas que conseguem, com uma ajuda, com uma ideia, alterar a situação em que se encontram e superar as dificuldades que estão a sentir. Em relação aos governos que se aproveitam por vezes desse pano de fundo, que são as alterações climáticas, é obrigação por parte dos jornalistas e por parte dos mídias, sejam eles públicos ou privados, manter um foco sobre as ações dos governos, porque os mídias têm que responder pelas populações, têm que responder por aquilo que é o sentir e o viver das populações, portanto têm que estar atentos àquilo que os governos fazem ou não fazem, ou deixam de fazer, ou camuflam em relação às soluções para que as populações tenham uma vida mais digna, e em relação aos abusos também que os governos por vezes praticam em vez de, ou na substituição de soluções que deveriam ser feitas de facto para as situações difíceis que as populações estão a viver. O que nós fazemos na maior parte dos casos é mostrar um pedacinho daquilo que é a realidade, porque nós condensamos o que vemos à nossa volta, a realidade que está à nossa volta, em pequenas porções que transmitimos para as pessoas. A realidade é muito mais vasta, tem muito mais facetas e, portanto, tudo isso deve ser objeto de reflexão sempre que uma comunidade está a passar por um momento difícil. Queremos, mais uma vez, em nome da organização deste evento, em particular a Universidade Pedagógica de Maputo e os seus parceiros, dizer todos juntos é ação humanitária. Muito obrigada pela vossa participação e acompanhamento através das nossas plataformas digitais.